Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista, que hoje recebe aqui a coach, a consultora em marketing digital, Andressa Mendes. Quero agradecer muito, Andressa, por ter aceitado o nosso convite. E antes de tudo, queria começar essa entrevista perguntando como é que a gente pode, uma pessoa que queira investir no Instagram, por exemplo, pode turbinar suas mídias. Olá, muito obrigada pelo convite, Wendel. Bom, vou deixar algumas dicas aí para o pessoal. Dicas valiosas que, inclusive, podem ser utilizadas aí imediatamente, né? O Instagram é uma mídia extremamente democrática, né? Eu falo que você, utilizando as estratégias corretas, você não precisa de muitos recursos para fazer o seu negócio acontecer lá. Se você, a princípio, começar a se posicionar, eu falo que o primeiro ponto é você se posicionar no Instagram, ter um bom posicionamento. O que é isso? É você definir com quem você quer falar. Qual que é o problema que você resolve e de quem, né? Aí a gente entra em um outro ponto, que é a questão da segmentação, né? Então, primeiro ponto, posicionamento. Você entregar uma solução para a sua audiência, para as pessoas que te seguem. E o segundo ponto, com quem que eu vou falar? Segmentar esse mercado. Eu falo que no marketing digital, quando a gente fala de marketing digital, você tem que usar isso de forma muito estratégica. Não adianta você querer falar com todo mundo, né? Eu falo que quem quer abraçar todo mundo não consegue abraçar ninguém. Então, define com quem que você vai falar através dessa mídia, não só do Instagram, mas nas mídias sociais em geral, né? Que através dessa segmentação você consegue ter uma conexão maior com a sua audiência, né? Tentar falar com todo mundo provavelmente é um dos maiores erros que as pessoas cometem ao utilizar o Instagram. O Instagram, ele surge pós-Facebook, certo, né? Sim. De certa maneira. Uhum. E você começa a olhar o Instagram como imagens imediatas, é quase um álbum, a princípio. Uhum. O Facebook, ele deu uma desidratada como antes havia desidratado o Twitter, o YouTube, como todos. Investir no Instagram hoje é uma previsão de investir numa mídia que vai ser duradoura, que vai se manter sólida, consolidada nesse sentido? Sem dúvidas, é um grande diferencial, inclusive, do Instagram. Além de ser uma mídia rápida, é uma mídia que o engajamento é maior. Ele chega a ser 15 vezes mais engajado do que no Facebook. Quando se trata de vídeos, ele chega a ser 50%, ter uma audiência maior do que o Facebook. Além disso, ainda tem a questão de você precisar investir pouco para utilizar o Instagram. Se você faz uma postagem, por exemplo, no Facebook, você tem que ter um recurso financeiro maior para poder impulsionar suas postagens. E no Instagram você não precisa ter esse recurso. Você pode ter um alcance orgânico, né, sem precisar ter um recurso financeiro, utilizando só o Instagram. Então é uma mídia que promete muito. Toda semana praticamente tem uma nova atualização, é uma mídia que está crescendo. No último ano foram 200 milhões de usuários a mais no Instagram, então a previsão é com certeza que essa mídia se perpetue por um bom tempo. Isso pode chegar a alcançar o Facebook? Sem dúvidas, sem dúvidas. A intenção justamente é essa, é que ultrapasse o Facebook em termos de usuários. Ultrapassando o Facebook, não chega à mesma situação que o Facebook conquistou de uma certa maneira? Porque eu lembro de uma associação, não lembro quem foi que falou isso, que dizendo assim, em 2013, quando você patrocinava o Facebook, imagine que você tivesse um retorno hipotético de $1 para 10 curtidas. E hoje esse mesmo dólar conseguiria uma curtida, quando conseguisse uma curtida. E a associação que se fez é o seguinte: antes você tinha uma avenida com uma quantidade X de carro ocupando essa avenida. Quando essa avenida foi se enchendo, chegou um momento que ficou engarrafada. Por isso, é caro e por isso você não atinge mais os objetivos. Não corre esse risco o Instagram? Sem dúvidas que corre, tá? Mas hoje a gente fala que as 3 principais mídias, que é o Facebook, o Instagram e o WhatsApp, estão nas mãos de uma mesma pessoa, né? Por enquanto, né? Até que surge uma nova mídia, e a tendência é que, na verdade, nos próximos 20 anos, a mídia ainda não existe, a melhor mídia ainda não se existe, né? Então tem uma grande oportunidade para as startups aí nesse sentido. A ideia, na verdade, com o Instagram é por ser uma mídia mais engajada, por ser uma mídia rápida, ela tem um objetivo específico para isso, né?
provavelmente o valor, o número de curtidas e o número de seguidores vai começar a utilizar os mesmos critérios que o Facebook utilizava antes. Antes a gente tinha um grande alcance com o Facebook, ele foi diminuindo até se tornar cada vez mais caro, né, as curtidas e os fãs lá no Facebook, e provavelmente o Instagram vai pelo mesmo caminho, até que surja aí uma nova oportunidade, uma nova mídia para poder substituir. O Instagram é mais comercial ou você, como exemplo, você é uma coach, uma consultora de marketing digital? Vou tentar buscar um profissional, sei lá, um dentista. Uhum. Um dentista pode tornar-se referência no Instagram? Sem dúvidas nenhuma. Inclusive, é essa a ideia de se usar as mídias sociais, é você se tornar uma autoridade através do conteúdo que você entrega. E isso está acessível para qualquer pessoa, para qualquer mercado. Quando a gente fala de mídias sociais, você tem que pensar que elas não foram feitas para vender. As mídias sociais, elas foram feitas para entreter. Né? Então, você tem que pensar, bom, como que eu posso ser relevante para essas pessoas que me seguem? Né? Você se tornar relevante, na medida que você se torna relevante para essas pessoas, você automaticamente e consequentemente você vende o seu produto. Mas o seu objetivo, a princípio, não é venda. Né? A venda, ela vem de uma forma natural. Então, por exemplo, os profissionais liberais, né, eles podem usar as mídias sociais, usar o Instagram para ser uma referência no mercado à medida que ele vai entregando conteúdos que sejam de valor dentro do seu mercado, né? Quando ele vai conseguindo um bom posicionamento na mente das pessoas. Eu falo que lá no Instagram, né, existe uma jornada do consumidor lá dentro, né? Você vai cruzando com as postagens até que uma hora esse casamento ele acontece, né? Até que uma hora eu lembro que eu preciso de um dentista e eu vou lembrar daquele que foi mais relevante para mim. Né? Então, isso leva um tempo. Para alguns produtos, isso acontece de uma forma mais imediata, para outros produtos, leva um pouco mais de tempo. Eu falei que o Twitter desidratou em um certo momento e a gente tem visto dia após dia que o Twitter volta a crescer, assim como fez o YouTube. Também tinha dado uma queda, subiu ultimamente. Subiu não da maneira como o Instagram, mas subiu de uma forma de se consolidar, como não um desaparecimento, como se previu, chegou a prever. Mas o Twitter, numa época, chegou ao cara da padaria, isso uma época pré-Instagram, fazia seu pão e botava, o pão está pronto para os seus seguidores. O Instagram cumpre essa função? O Twitter, ele na verdade funciona como uma conversa, né? Inclusive quando você quer saber os assuntos mais falados, você tem o Twitter como um canal de pesquisa para isso, né? Então é como se fosse um bate-papo com a sua audiência. Se o Instagram é rápido, o Twitter, né? Então... é como se fosse um bate-papo com os seus seguidores. E o Instagram é mais voltado para a imagem. Né? E o Facebook, na verdade, envolve tudo isso, né? Um canal um pouco mais fechado, né? Porque o Instagram fica um pouco mais aberto em relação a isso, mas cada mídia tem um objetivo diferente. Nesse sentido, a gente falou do padeiro, do dentista, eu vou tentar uma coisa mais hermética, mais fechada. Você tem um sociólogo, ele deve investir no Instagram ou ele deve dizer, não, Twitter, textos curtos, análise é melhor do que eu vou falar uma análise sobre o governo Temer e eu vou ter que botar sempre uma foto do Temer para comentar? O que você aconselharia? Eu aconselho que se você quer se posicionar nas mídias sociais e usar as mídias sociais para poder se tornar uma referência, porque hoje em dia quando a gente fala se tornar uma referência, é mais barato para você ser uma referência usando as mídias do que você investir no presencial. No presencial o seu esforço tem que ser muito maior. Nas mídias não, com as mídias você consegue levar a sua voz para mais longe, né? Você consegue ter um alcance maior. Então, para qualquer nicho, para qualquer mercado, você consegue se posicionar. Mas você tem que definir exatamente aquilo que você quer, né? Não adianta você falar assim, eu quero usar as mídias sociais para me posicionar, para me tornar uma autoridade, e você compartilha coisas do seu dia a dia a todo momento. Inclusive, isso é uma dica que fica para as pessoas aí, que muitas vezes elas me perguntam, né? Eu tenho um perfil pessoal, eu posso usar o perfil pessoal para divulgar o meu negócio? Eu preciso ter um outro perfil?
Depende, né? Depende do seu objetivo. Se você é do tipo que gosta de compartilhar coisas do seu dia a dia toda hora, você pode usar o Stories para isso, né? O Stories no Instagram, ele atrai essas pessoas e você se conecta mais justamente por você compartilhar coisas do seu dia a dia. E aí você deixa o feed do Instagram para entregar conteúdos dentro do seu mercado, dentro daquilo que você fala, e lá no Story você compartilha mais as coisas do seu dia a dia para se conectar mais com a sua audiência. O seu comportamento no Instagram, exemplo, há pessoas que pegam o seu Instagram e já conecta ao Facebook, ao Twitter, ao Tumblr, onde tiver de rede social, ele já posta em todos. É um comportamento correto? É o ideal para quem quer se posicionar usando as mídias. Eu, por exemplo, eu tenho uma plataforma onde as postagens são todas automáticas, inclusive no YouTube. Se é vídeo, eu consigo postar em todas as mídias ao mesmo tempo, eu consigo planejar os meus conteúdos para os próximos 30, 60 dias, tudo em uma mesma plataforma. Uma plataforma pessoal. Uma plataforma pessoal, que você vai gerenciar e vai postar em tudo. Mas a gente fala que se você tem uma pessoa para fazer essa programação de conteúdo, esse planejamento, quando é os profissionais, quando é empreendedor e depende só dele, muitas vezes ele não tem tempo para fazer. Então não adianta falar, para cada mídia você vai postar, vai ter um tipo de conteúdo diferente que ele não vai fazer, entendeu? Então se é para começar, comece postando o mesmo conteúdo para todas. Agora, se você tem uma pessoa, se tem uma agência que cuida disso para você, se tem uma assessoria que olha isso para você, cada mídia ela tem um tipo de conteúdo feito para aquela mídia. O LinkedIn, por exemplo, você posta mais artigos. No blog você pode vir com um conteúdo mais denso, mais artigos, mais informativo. No Instagram, uma mídia mais rápida. No Twitter, uma mídia mais rápida ainda, uma conversa com a sua audiência, né? O que a gente chama de transmídia. Você conta a mesma história em vários canais. Então depende da disponibilidade também das pessoas, que as pessoas têm para poder fazer isso. Senão você fica o dia todo Deixei só de trabalhar, hoje eu sou só Exatamente. Uma pessoa virtual, né? Nesse sentido. Exatamente. Existem dicas para ativar a marca? Com certeza. Primeira dica é você usar essa questão do posicionamento, da segmentação, né? Definir com quem você quer conversar. Quando a gente fala de marketing digital, a gente fala de mídias sociais, cada vez mais pessoas se conectando usando as mídias, então você precisa de criar o seu público, né? Ter grupos com pontos de interesses comuns, ter a sua tribo por lá, né? Para você falar especificamente daquele assunto e ser o líder naquele assunto, né? E quanto mais pessoas entram dentro desse mercado, mais nichado você precisa ser. Então essa é uma boa dica aí para as pessoas, segmentar o seu mercado e não tentar falar com todo mundo. Uma outra dica é você fazer um planejamento de conteúdo. Então muitas pessoas usam o Instagram para postar somente conteúdos inspiracionais, motivacionais, sendo que é somente um tipo de conteúdo. E aí você não pode se basear somente no que tem mais curtida, porque, por exemplo, os conteúdos técnicos, que são os informativos, é o que menos gera engajamento, mas é aquele que te dá credibilidade para aquilo que você está falando. Você vai ter muitas pessoas, estou citando, eu já citei padeiro, dentista, sociólogo, sei lá, pegar um contador. Ele pode postar algo no Instagram, mas ele vai perceber que quando ele posta junto com seus filhos pequenos, é quando ele consegue mais curtidas. Exatamente. Logo, ele vai passar a botar mais os filhos pequenos. Isso. E chegou no ponto, esse é o ponto. Aí, não, mas quando eu coloco a foto minha, quando eu coloco foto com a minha família, o que tem mais curtida, a pessoa só coloca aquilo, né? Você tem que ter esse tipo de foto do cotidiano, por exemplo, é o que gera mais engajamento, né? Foto inspiracional também, só que não é o que dá credibilidade, né, para aquilo que você fala, para aquilo que você vende, se você quer usar as mídias sociais para alavancar o seu negócio. Então você vai ter lá um planejamento de conteúdo, onde você tem conteúdos inspiracionais, conteúdos técnicos, conteúdos do cotidiano, para você aproximar a sua audiência do seu negócio, né? Você se conecta mais com a sua audiência quando você posta conteúdos do cotidiano, mas também você precisa de conteúdos técnicos, de conteúdos que sejam referências, para você se posicionar dentro daquele mercado, que é o que vai te dar credibilidade em relação ao que você está falando. Como analisar o seguinte quadro, exemplo, hipoteticamente, eu vejo que o Instagram, a gente pode mostrar o Instagram da Andressa, é coach_Andressa, no Instagram, você pode seguir. E aí você percebe, o ideal para quem quer se posicionar é fazer o coach_Andressa e depois o Andressa Mendes?
Sim, na verdade existem duas dicas aí nesse sentido. O ideal é você usar o nome do seu usuário já posicionando dentro do segmento que você trabalha. Se eu sou uma advogada, eu posso usar um ADV, Andressa, uma nutricionista e o nome da pessoa. Ou seja, você já usa o seu nome para se posicionar dentro do mercado que você trabalha. Essa é uma dica. Uma outra dica é você usar o mercado que você trabalha no lugar do seu nome completo. Então, ao invés de Andressa Mendes Durante, lá no perfil, você pode usar lá marketing digital. Porque quando alguém for pesquisar por marketing digital, o Instagram ele já sobe o meu perfil e aí você aumenta o número de seguidores nesse sentido. Então, para quem quer ganhar mais seguidores de forma orgânica, as pessoas podem te encontrar se você colocar lá um nome. Você é uma consultora de marketing digital e nós estamos no Brasil. É comum que as pessoas abreviem tudo. O certo é colocar marketing digital ou MKT digital? Os dois. Aí você pode, por exemplo, usar nas hashtags, ao invés de usar só marketing digital, você usa marketing digital. Mas eu digo no nome, no endereço? Aí você coloca completo. Né, porque a pessoa ela vai pesquisar o nome completo, marketing digital. Né? Agora as hashtags, que é uma ótima forma também das pessoas te encontrarem, porque as hashtags elas viram hiperlink, né, dentro do Instagram. Você pode usar lá, seleciona de 5 a 10 hashtags, eu já vi pessoas colocarem 30, 40, isso não funciona e isso polui muito as suas legendas. Então coloca de 5 a 10 hashtags dentro do mercado que você atua, aí você poderia usar essa estratégia. Coloca MKT digital, marketing digital, e assim vai colocando... Nomes grandes atrapalham? Sim, nomes muito longos. Andressa Mendes, marketing digital agora. Né? Alguma coisa não, inclusive é um dos erros que as pessoas cometem, é colocar hashtags muito longas, né? E endereços? Endereço também, pode atrapalhar. O ideal é sempre você usar o seu nome, tá? Eu falo, às vezes as pessoas elas perguntam, tem um nome difícil, um sobrenome complicado, estrangeiro, não tem problema, tá? Quanto mais complicado o seu nome e o seu sobrenome, melhor para você se posicionar dentro do seu mercado. Então você pode usar o seu nome, seu sobrenome, é muito longo, é mais difícil, mas se você tiver uma autoridade, um posicionamento, as pessoas vão te encontrar daquela forma. A gente vai com mais dicas com a Andressa Mendes, você pode conhecer mais o trabalho e se informar sobre marketing digital com a Andressa pelo site dela, o mídiasturbinadas.com.br. O Instagram a gente já colocou, né, o coach_Andressa, e também tem o endereço, o site, que é o mídiasturbinadas.com.br. A gente vai para um breve intervalo, a gente volta já. Você sabia que o Brasil é o campeão da lista de países que sofrem fraudes na internet, também conhecidas como phishing? O phishing é o roubo de dados pessoais, como número de cartão e senhas por meio digital. Essa é a terceira vez que o país aparece no topo da lista, seguido de China, Austrália, Nova Zelândia e Azerbaijão. Cuidados básicos para sua segurança na internet. Não abrir e-mails suspeitos. Fazer downloads apenas de fontes conhecidas. Utilizar sempre o antivírus, que deve estar atualizado. Quer mais informações como esta? Acesse facebook.com/mpfederal. Mate, oh, I'm so sorry. I thought there was time. He's just pulled out. I don't have time to stop. Well, come on, mate. It was a simple mistake. I don't know if I was going a bit slower. Please. I've got my boy in the back. I'm going too fast. I'm sorry.
Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com a coach, com a consultora de marketing digital, Andressa Mendes. A gente está falando aqui sobre o Instagram. A gente falou numa parte, eu tinha iniciado de certa maneira o seguinte. Estaria certo, eu usei o seu nome, vou usar o meu dessa vez para ficar mais fácil. Eu colocar, além do meu, que é o Wendel, o underline Palhares, eu colocar o Wendel jornalista, ter dois, tipo, um eu só vou fazer minha coisa pessoal, no outro eu só vou fazer só minha parte profissional. É correto? Olha só, eu falo que depende do seu objetivo. Se você quer se vender nas mídias, o ideal é você vender o seu nome. Né? Se tem alguma coisa que não pode ser mostrado, né, nas mídias sociais, então as mídias sociais não é para você. Né? Então você vai ter que se limitar a uma quantidade de postagem, ao tipo de postagem. Né? Você pode, sim, eu quero ter 2 perfis. Ok, você pode ter dois perfis, mas você tem que lembrar que você está posicionando o seu nome. Né? Então, o ideal é você usar o seu perfil pessoal e se posicionar como um perfil profissional. Né? E colocar lá... Viver a profissão. Viver a profissão, se colocando como uma referência lá, como uma autoridade dentro daquilo que você faz e dividindo também as postagens do cotidiano. Aí você vai ter que limitar, Eu digo isso porque, um exemplo, tipo o Instagram postagem. ele pode ser uma conta fechada. Uhum. Então, sei lá, uma profissional liberal que goste de postar para as amigas, para os familiares, praticamente tudo da sua vida, de alimentação aos seus filhos, a trocar uma fralda ela posta. Ela não estaria descaracterizando um Instagram profissional? Não, o que ela pode fazer é pegar essas postagens que são mais íntimas dela e compartilhar no Stories. É esse um recurso interessante para quem gosta de fazer esse tipo de compartilhamento com a sua audiência. Colocar aquilo que é mais pessoal e lógico, e que é postável, né? E usar o story justamente para isso, porque as pessoas adoram acompanhar o seu dia a dia, coisas do seu dia a dia. Então você pode deixar o stories para fazer esse tipo de postagem mais pessoal e deixar o seu feed para fazer uma postagem mais profissional, também com postagens do cotidiano. Tem tá? como evitar o vergonha alheia no Instagram? Fazer o quê? Evitar a vergonha alheia no Instagram? Não, tem vergonha alheia ali a todo momento, né? A todo momento. Então você tem que ter, lógico, a questão de bom senso, né? Você tem que ter um bom senso e saber, será que esse tipo de postagem realmente é relevante para as pessoas que estão me acompanhando? Porque também tem postagem que não tem relevância. Eu acredito que tem todo tipo de postagem, pode se chamar inadequada. Tem a pessoa que só reclama, tem a pessoa que... Quais são... Sim, não use o Instagram para fazer nenhum tipo de reclamação. Você pode, de repente... Tem o confessionário, né? O Instagram que é o confessionário. Né? Isso. Você pode, se você, por exemplo, for líder de algum grupo, de algum mercado, lógico que a gente está sempre levantando ali uma bandeira, mas que seja uma bandeira positiva, né? Que seja uma bandeira para defender uma ideia sua, uma posição sua, mas se for muito polêmica, né? Se for, por exemplo, um posicionamento às vezes racista, polêmico demais, você tem que... Vale criar o personagem? Exemplo, a gente conhece pessoas, eu conheço particularmente pessoas que, exemplo, posta que leu 5 livros por dia. Vale a pena criar o personagem? Tipo, o dentista que atendeu 50 mil pessoas, sei lá, alguma coisa nesse sentido? Olha, eu falo que você é aquilo que você compartilha. Né? Não adianta você também passar uma ideia e não ser consistente e coerente com aquilo que você está compartilhando. Na verdade, você consegue criar o personagem que você quiser. Só que, será que é sustentável? Você vai conseguir sustentar esse personagem por quanto tempo? Né? Porque você cria uma autoridade, você passa a ser uma referência a partir daquilo que você está compartilhando. Outra coisa, Andressa, exemplo, geralmente você não foge à regra, o Instagram faz isso, o YouTube também, como todos. O humor é uma grande arma. É para todos? Não é para todo público, né? A Andressa hoje chegou no Instagram e fez alguma gracinha para conquistar? Eu faço porque a minha audiência adora, entendeu? Então você tem que ter um termômetro para isso, saber se as pessoas elas estão abertas a esse tipo de conteúdo ou não. Pro meu público, eles adoram. Eu uso muitos memes, né? Eu faço postagens com memes.
entregando conteúdo de valor. Então, eu uso o humor e, ao mesmo tempo, eu entrego conteúdo que seja relevante. E também no Stories, vocês vão ver, às vezes, eu fazendo alguma gracinha que foge daquela postagem do feed. Dá uma relaxada no dia, dá uma né? relaxada. Certo, me diga uma coisa. Criei uma marca de sapato. Devo usar um digital influencer? Sem dúvidas. Essas parcerias, elas são extremamente importantes para quem quer se posicionar. E mesmo que você tenha muita autoridade nas mídias sociais, você nunca vai conseguir alcançar todo o público que você poderia. Então, esse tipo de parceria é essencial, é fundamental para você levar a sua mensagem, o seu produto para mais pessoas, para mais longe, né? E ter muito, lógico, muito critério para saber que tipo de parceria que você vai fazer, com quem você vai fazer esse tipo de parceria, né? Porque é o seu produto, é o seu serviço que está em jogo. Então, você precisa ser alguém que realmente você confia, que você goste do conteúdo também, que tem a ver com o seu mercado. Não adianta, por exemplo, eu fazer parceria com uma pessoa que está fora do contexto. Ah, ela tem tantos mil seguidores, né? Tem muitos seguidores e uma grande audiência para o meu produto, mas será que está dentro, aquilo que ela fala no perfil dela tem a ver com o meu negócio? Tem que ter também essa coerência. É preciso ter esse cuidado, senão você começa a ter uma loja de sapato e os seus seguidores são todos de Uganda, né? E não adianta muito. Né? Exatamente. Já, por exemplo, uma pessoa veio me perguntar se poderia fazer uma parceria comigo em relação a telefone celular. Tudo bem que a minha audiência usa telefone celular, mas não é um assunto que eu abordo, né? Então tem que ser alguma coisa que esteja dentro do meu mercado para eu poder fazer esse tipo de parceria. Para quando eu fizer a postagem, a minha audiência continuar conectada com aquilo que eu estou falando, não vai sair fora do contexto daquilo que eu entrego para a minha audiência lá. Certo. Você falou em segmentar. Qual a maneira que um profissional liberal, um comerciante tem para aumentar, digamos, rapidamente, que aumentar, acho que aumenta todo mundo, mas aumentar rapidamente seus seguidores? Uma maneira muito fácil de você fazer e estratégica, que não tem custo, é você usar o gatilho da reciprocidade. Eu vou deixar, inclusive, uma dica aí para as pessoas. Se você entender que tem um público que é o seu perfil e que vai gostar do seu produto, você pode seguir essas pessoas, curtir as postagens dela, que aí você vai estar ativando o gatilho da reciprocidade. Para elas serem recíprocas da sua ação, elas vão começar a te seguirem de volta. Te seguindo, lógico, você tem que ter um conteúdo adequado para elas. Não adianta, muitas pessoas se apegam a isso, eu quero ganhar mais seguidores, mas isso é só um ponto de uma junção de ações que você precisa ter lá no Instagram para realmente fazer o seu negócio acontecer. Então ganhou seguidores, o seu conteúdo tem que ser relevante, coerente com aquele tipo de pessoa que está começando a te seguir ali. Tem limite de posts? De postagens? Sim. Hoje eu quero postar minhas 400 tipos de sapato que eu estou vendendo. Posto tudo hoje. Não faça isso, pelo amor de Deus. Não, o ideal é você postar de manhã, à tarde e à noite. Que eu já acho assim, muito. Tá? Então não fique postando toda hora porque você vai ficar chato. E uma coisa importante é usar a proporção de 80% de conteúdo, 20% de oferta. Então se você está vendendo sapato, não poste só sapato. Fale sobre tendências, entregue dicas, seja relevante para quem está lá. Elas não estão nas mídias, elas não estão no Instagram para comprar. Então, quanto mais relevante você for para a sua audiência, mais elas vão comprar de você. Isso é uma consequência, tá? Então, o objetivo maior é ser relevante para quem te segue. A gente falou de profissional liberal, eu já falei do dentista, sei lá, vou pegar um médico. O médico deve postar fazendo a cirurgia? Não é o mais indicado, porque vem a questão da ética, né? Alguns critérios aí que devem ser levados em consideração. Então, não poste no momento que você está atendendo um paciente ali, né? Vai contra as próprias regras ali da questão da classe, né? Então, você tem que prestar atenção nesses critérios também. Bom, o que eu posso postar e realmente que vai fazer diferença. Porque também, olha só, se você pensar, né, o momento que você está ali atendendo a pessoa, quanto que isso é relevante para quem está te seguindo lá, né? Então, pense nisso. Bom, esse tipo de postagem, é o que eu falo de prova social. Como que eu posso usar o gatilho da prova social sem
de repente, ferir aí uma questão ética que tem que ser levada em consideração, né? Então, use a prova social, né, a questão para te dar autoridade de outras formas, e não ali no momento que você está, né, no seu trabalho, nesse sentido. Vou postar sobre minha atividade pousado ou sem olhar para a câmera? Finjo que não estou vendo. As duas coisas. As duas coisas funcionam muito bem. Eu falo que, às vezes, as pessoas ficam preocupadas. Eu tenho que ser carismática, eu tenho que ser isso. Você não tem que ser, você tem que ser você. Porque quando a gente fala de mídias, para você ter um retorno, precisa de um tempo para isso. Né? E como precisa de um tempo, você tem que ter consistência de ações. Então não adianta você criar um personagem e não conseguir sustentar esse personagem. Ninguém consegue sustentar um personagem por muito tempo. Então seja você, seja relevante, e a carisma é uma consequência. Primeiro é ser relevante e depois a carisma vem. E não vou ser carismático para poder ser relevante, é o contrário. Se for criar um personagem, pelo menos se transforme nele, né? Se transforme nele, exatamente. Se você quiser dicas, mas acompanhar, você pode acompanhar essas dicas pelo Instagram, o coach_Andressa, e também pode ver o site da Andressa, tá? Andressa Mendes tem o site, é o mídiasturbinadas.com.br. Andressa, muito obrigado. Eu que te Espero agradeço. que você Obrigada, volte em breve. Sem dúvidas. O programa Ponto de Vista segue e a gente fala daqui a pouco. Nous avons demandé à des enfants de jouer à un célèbre jeu de société. Normalement, les règles sont les mêmes pour tous, mais pas cette fois-ci. Bonjour les enfants. Bonjour. Une moitié de joueurs commence avec 1500 €, l'autre moitié avec 750 €. Mais ça se fait pas. Ça se fait pas. Un des joueurs favorisés aura 3 rues et 2 maisons dès le début de la partie. 3 rues et 2 maisons. Non. Ça se fait pas. C'est injuste. Un joueur possède une carte qui lui permet de ne jamais aller en prison. Toi tu vas en prison. Oh. C'est comme ça, c'est la règle. 1, 2, 3, 4. Comme tu as des béquilles, tu ne peux pas acheter de carte. Tu passes par la case départ, normalement c'est 200. Mais toi, comme tu es une fille, c'est 150. Pourquoi? Et les garçons, ils gagnent combien s'ils passent à la case départ? 200. Pourquoi? Tu vas jouer 6 dés là. Mais il n'y a que des 1. Mais ça se fait pas. Mais t'as vu la tricherie. Mais toi, par exemple, tu vas pouvoir acheter que la première partie. Et pourquoi? Mais pourquoi? Ça m'énerve. Et les nouvelles règles, je crois qu'elles sont pas très justes en fait. Je crois même qu'elles sont pas justes du tout. O programa Ponto de Vista continua, agora aqui comigo, o escritor Luiz Antônio Caldas Filho, escritor, autor do Zé Muquem. Como é? Primeiro, antes de tudo, agradecer a tua participação, por ter citado nosso convite. Como é ter escrito o Zé Muquem? Como foi esse trabalho com a literatura infantil? Esse trabalho foi um presente para mim, foi a minha obra inaugural nesse mundo, né? Tão cheio de possibilidades que é a literatura. E esse ano, 2017, somado com 2016, que foi o ano da seleção, é que me inaugurou nesse mundo. Agora, sim, conviver com palavras, a gente convive o tempo todo, né? Agora, quando você para pensar, para fundar um universo que você imagina como, ainda mais uma obra infantil, que é de tamanha responsabilidade, sem dúvida, Zé Muquem pegou o trem, tá ainda, né? Trazendo esses frutos, e espero que por muito tempo ainda. Como é que, geralmente, a gente tem referências, eu quero mostrar o livro, né? O Zé Muquem, a obra do escritor alagoano, né? O Luiz Antônio Caldas Filho. Foi selecionado em que
prêmio? Pô, Foi o edital, O edital. Da imprensa oficial de Alagoas, né, a Graciliano, Certo. no edital da coleção Coco de Roda. Foi a quinta Certo. edição desse selo, né, da Coco de Roda, que quem já é fã da literatura infantil, os pais aí já conhecem de cor salteado, porque é uma coleção que vem para somar nesse sentido de trazer referências alagoanas para as crianças, né? Porque a gente hoje em dia é muito bombardeado, você é pai de criança sabe disso, dessas referências externas, e muitas vezes falta essa ponte, né, para o nosso próprio estado, para aquilo que está ali do nosso lado. Então, foi um edital lançado em 2016, no qual a imprensa selecionou 5 obras, dentre elas o meu livro. Qual a referência que você tinha? Eu acredito que isso daí começa na infância, né? O que é que você tinha de referência na infância que foi te construindo nesse escritor? Eu acho que eu devo muito da obra, assim, aos meus professores, sem dúvida. A gente pensa logo assim, você leu muito tal autor, não, mas o professor que estimula, que puxa do aluno, que tenta trazer a criatividade dele à tona, às vezes ele é muito mais responsável do que outros autores. É lógico, meus colégios sempre foram nesse sentido de trazer livros paradidáticos muito bons, e alguns eu até certo tempo atrás ainda tinha, guardei uns 2 ou 3, doei boa parte para a tripulação Domingos, mas assim, histórias que marcam, né? Histórias que marcam, que você, no caso do Zé Muquem, essa referência da prosa rimada, ou seja, um texto que a criança vai lendo e vai rimando, vai embalando, isso tudo vem da minha infância. Assim, agora do ponto de vista de autores adultos, assim, dessa forma, eu lia muito Clarice Lispector, eu li Graciliano, né? Então, não tem muito a ver, vamos dizer que dessa forma que eu compus esse livro é muito orgânica, né? A gente está com outras obras em que a gente usa mais essas referências do público adulto. Quando a gente fala aqui do Zé Muquem, você já falou um pouco disso, as referências alagoanas. Essa obra, ela surge de que maneira? Ela já era uma inspiração que estava no teu dia a dia? Você já trabalhava isso aos poucos quando surgiu o edital? Ou isso foi escrito de uma vez por o estímulo do edital? Certo. A organicidade que eu falo também vem disso, porque a minha infância, boa parte da minha infância é de Rio Lago, né? Então o trem ele tem um papel fundamental na vida daquela cidade, também de Maceió, lógico, mas Rio Lago, por ser mais economicamente hipossuficiente, a gente tem essa demanda maior pelo trem lá, né? Então a gente vê como o trem, eu via, né, e vejo hoje, também me vali muitas vezes do trem. E aí, somado a isso, esse passado, essa organicidade, eu atrelei algo que eu já fiz já na minha fase adulta, que foi conhecer o povoado quilombola do Muquem, lá em União, que é um povoado que passou um tempo atrás, na época das cheias, né? Sofreu o pessoal lá muito porque alagou tudo. Tem até a história muito conhecida da jaqueira, que o pessoal se abrigou da chuva nessa jaqueira e hoje eles fazem artesanato disso e tal. Então foi uma história somada a outra que me comoveu de tal forma, né? Disse, eu vou juntar as duas coisas e deu essa jornada maravilhosa aí desse passarinho que as crianças até agora têm dado um retorno satisfatório. Uma alegria muito grande ver Sem esse dúvida, retorno. sem dúvida, porque é um pouco de você. Se você vai escrever uma obra literária, uma ficção que seja, mas que você não coloca um pouco de você, da sua verdade ali, do seu mundo, a tendência é que não vai funcionar muito. O resultado de ter colocado isso de mim, desse DNA, vamos colocar assim, é que me satisfaz. Quero mostrar um pouco da ilustração. O Zé Muquem pegou o trem, do Luiz Antônio Caldas Filho. Tem ilustrações do Pedro Lucena, da imprensa oficial. Você pode conferir a ilustração do Pedro Lucena. Como foi essa parceria com o Pedro? Então, por ser a imprensa oficial, essa empresa pública, né, ela tem essa obrigação, esse viés mais impessoal de selecionar os colaboradores. Comigo foi assim por edital e com os ilustradores. Foi o primeiro ano em que a imprensa lançou um edital exclusivo para ilustradores. E aí o Pedro se candidatou da mesma forma que eu, né, com toda a bagagem que ele tem, com todo o acervo que ele tem. Aí, lógico, foi a Patrícia, a coordenadora editorial da imprensa oficial, ela sempre fala que foram mais de 100 inscrições de ilustradores. Mas o Pedro tem
trabalho, uma reputação que se sobressai, né? Tanto que foi selecionado. Aí ele pegou a minha história já, né, como tinha sido aprovada pela imprensa, e aí ele trabalhou em cima disso com toda a arte dele, com toda a criatividade dele. A gente veio a se conhecer no momento em que a obra já estava, vamos dizer assim, concatenada, o projeto gráfico com o texto todo pronto. Aí a gente teve um pré-lançamento, aí tive a honra de conhecê-lo. É uma pessoa maravilhosa e também é educador, né, infantil, então estava circundado desse mundo aí. Fazia tempo que ele não ilustrava, não pintava nada infantil, mas foi um retorno mais que excelente. Esse edital é de 2016 e teve um período de gestação, né? Exato, sem dúvida, porque eu não lembro exatamente, mas acho que foi depois na segunda metade de 2016 que o resultado saiu. E aí começou essa longa espera, né, porque o texto foi aprovado e tal, e a gente não sabia ao certo, porque o edital de ilustradores só veio sair bem depois, acho que em janeiro de 2017, aí em 2017 a gente já sabia que era o ano do lançamento, e uma expectativa, uma gestação mesmo, assim, vamos botar aí 9 meses por baixo, porque também precisa desse trabalho do processo criativo do ilustrador, né? Ele vai se deparar com história, às vezes a história não é o que ele imagina, ou tem aquele famoso bloqueio criativo, né? E aí a gente realmente fica esperando, não tem como interferir. A gente não sabia, por exemplo, eu não sabia. Ele teve acesso à história e levou para casa? Foi. Mas eu não sabia, por exemplo, que era o Pedro. Eu sabia, por exemplo, saiu o resultado, 5 ilustradores. Mas quem ia pegar o quê, aí foi a imprensa. A imprensa só informou depois? Isso. E um fato que é curioso é que eles não sabiam que o Pedro também tinha acho que adolescência, que ele passou em Rio Largo, a família dele, parte da família dele é de lá. E eles casaram a história ainda sem saber, né? Porque o Pedro também tem muito da marca autoral dele, de ilustrar pássaros e tudo. Acho que foi isso que casou o estilo, né? Mas também ele tinha uma herança de lembrança, vamos dizer assim, em Rio Largo, e isso ajudou bastante no O quanto processo. o Rio Largo é personagem? Sei que Muquem tem a ligação com União. Perfeito. Mas o quanto o Rio Largo está aqui nesse livro? Rio Largo está muito nesse livro, no sentido de que, primeiro, é o local em que o Zé Muquem ele vai encontrar o seu grande amigo Mutum de Alagoas, que a gente vai até comentar sobre ele. E o Mutum, se você me permite já falar uma explicação, por favor. O Mutum está sendo reintroduzido aqui no estado, né, a ave símbolo de Alagoas, e símbolo aí do Bicentenário também. E aí, ele, aqui, na realidade nossa, ele está sendo reintroduzido na usina Antiga Leão, né, uma reserva ecológica que foi feita lá, e o Zé Muquem ele encontra ele lá, e ele, como é um pássaro que não voa, o Mutum, aí a gente pegou essa ideia do Mutum se locomover por meio de trem, né? Aí o Zé Muquem voando, achando que era autossuficiente, teve problemas e aí encontra esse amigo, então justamente em Rio Largo, que é onde o Mutum vai ajudá-lo para apresentar o trem. Então Rio Largo está nesse cenário de mudança, né, de reviravolta na história, porque a missão do Zé Muquem não é fácil, como a gente gosta de falar. O trem de Rio Largo, ele vem até Maceió, não é isso? Ele sai ali acho que é São Gustavo Lourenço, Paiva. né? Isso, Lourenço Albuquerque, passa pela estação de Rio Largo, aí vai descendo, passa por Satuba, né? E aí tem todo esse caminho perto da Lagoa. Essa viagem foi feita por você na infância? Sim, na infância e na fase adulta também. Como eu falo, é determinante, né? Porque é um trecho que você passa assim, a viagem leva 1 hora, pelo menos aqui de Maceió até a estação onde eu desço em Rio Largo, leva 1 hora e 10 minutos no máximo, mas você nem sente, porque é uma paisagem maravilhosa. Há um romantismo também, né? Sem dúvida. O trem, se você parar para pensar no passado também, né, na história da linha férrea no Brasil e tal, houve uma regressão aí, mas ainda resta essa linha férrea que beneficia a população, mas toda vez que eu pego o trem é a mesma sensação. É uma sensação de nostalgia, de romantismo, sim, por que não dizer. E quando a gente cresce, que a gente ganha mais uma consciência social, a gente vê o benefício social que ele proporciona. Luiz, me diz uma coisa, quem quer comprar o livro Zé Muquem Pegou o Trem, ele faz o quê? Bom, o livro, eu preciso dizer que ele foi lançado na Bienal, e na própria Bienal, graças a Deus, ele esgotou, né, no penúltimo dia de Bienal. E aí, nesse sentido, a imprensa vem trabalhando desde esse período, do final da Bienal, acho que foi dia 6 de novembro, para cá,
na reimpressão, mas é uma demanda muito grande, né? A imprensa lança muitos títulos, acabou de lançar uma coleção agora só do Bicentenário com teses de doutores aqui do estado, e a gente ficou esperando mais uma pequena gestação aí. E a promessa que foi feita para a gente foi de uma reimpressão agora, já nessa semana mesmo, que era a segunda quinzena de dezembro, a gente está em contato e foi reforçado que esse livro vai ser lançado. Quando ele for lançado, a imprensa oficial tem o seu site, também tem o portal Quilombada, né, que é um portal só de autores alagoanos, que está até janeiro no Shopping Pátio em Maceió. Tem títulos da Coco de Roda lá, e o nosso também também está, né? E fora isso tem uma rede, assim, acho que Livraria Leitura também é parceira da imprensa, né? Mas assim, opções não faltam. A gente vai aqui mostrar mais uma ilustração para nós irmos para o bloco seguinte, para o intervalo, e a gente termina esse bloco com mais uma ilustração de Pedro Lucena do livro Muquem Pegou o Trem, né? Zé Muquem Pegou o Trem. A gente volta já. Caraca, é muito peixe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse novo bioma, esse ecossistema único no mundo, pode ser afetado em caso de um vazamento. E é por isso que a gente quer que as empresas desistam de quaisquer planos de explorar petróleo na região. E por isso que a gente precisa da sua ajuda. Seja assinando a petição, seja compartilhando, indo para as ruas para passar essa mensagem. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Voltamos com o programa Ponto de Vista, no último bloco. Estamos aqui com o Luiz Antônio Caldas Filho, ele que é escritor, autor do Zé Muquem Pegou o Trem. Escrever é um vício. Você começa, escreve o primeiro, é uma obra inaugural, Zé Muquem Pegou o Trem. Posso dizer que é um conto? Uma história infantil, acaba sendo um conto, porque é uma história mais curta, sem dúvida, tem um desfecho sem muitos desdobramentos, né? Não pode ser considerado um romance. Então. E depois que escreveu o Zé Muquem Pegou o Trem, já temos uma nova produção? Escrever é um vício, mas escrever também é um processo dolorosíssimo, né? Porque uma vez que você desenvolve essa autocrítica, tem aquela questão de você estar revisando o seu texto, e quando o texto está pronto, você se pergunta e você, né? Então, às vezes, é aquela coisa que o pessoal recomenda de deixar fluir, né? Deixar fluir, e tipo, se você chega num dia que você conclui a história, é melhor você entregar, de repente, a um editor, do que revisitá-lo inúmeras vezes sem saber quando vai efetivamente ficar pronta, né? Lógico, contar com opiniões de colegas, de escritores que sabem do sofrimento que é. Então, eu estou escrevendo, né? Continuo escrevendo. Existe uma obra que a gente submeteu a um novo edital da imprensa oficial, que aí eu não vou nem entrar em detalhes porque eu não sei as nuances do edital, mas está em avaliação, né? Foram várias propostas, então caso eu tenha a sorte de novo de ser contemplado, vai ser um novo presente, mas independente disso a gente continua escrevendo.
Depois que a gente teve a obra selecionada, eu vinha a buscar ainda muito mais esse aperfeiçoamento, né? Então, faço menção necessária aqui ao SESC, ao trabalho do SESC Alagoas, na pessoa do Guilherme Ramos, que formou esse projeto do Laboratório SESC de Criação e Expressão Literária, que tem o professor Newton Rezende, professor doutor Newton Rezende, que nos dá um panorama do que é a literatura brasileira em um curso de mais ou menos 8 meses. E aí a gente tem toda a oportunidade de destrinchar. É um curso que a gente mais lê do que escreve, né? Mas é um curso que é divisor de águas, que é necessário para qualquer escritor, qualquer pessoa que se pretenda escritor aqui no estado, porque ele te amplia o horizonte, né? Você tem uma visão, você descobre, se é que você já não sabe, mas você descobre que quanto mais você lê, mais você vai ter referências para beber, para destrinchar os seus textos, para evitar o lugar comum, né? E é um projeto que Deus permita que possa crescer ainda mais, porque é uma turma de 20 pessoas, né, para um professor e tal, então quem sabe no futuro isso possa crescer ainda mais, porque é uma bênção. Uma vez eu vi um comentário do Rubem Fonseca dizendo que o ato de escrever exige que você faça um exercício de sempre abrir a página que está escrevendo, vamos dizer um Word, todos os dias, se possível no mesmo horário. Como é teu processo criativo? É assim? Ritual, tem que né? todo dia ter que escrever, nem que seja uma palavra? Não, porque assim, eu acho que cada escritor vai trabalhar da sua maneira, e o Rubem Fonseca é um dos autores que a gente chegou a estudar no laboratório. Valorizo demais o trabalho dele, a importância. E nesse sentido da cobrança, eu acho que é muito claro para mim que a gente precisa ter primeiro o que é que a gente quer escrever, qual é o nosso projeto, né? Porque não é uma coisa que a gente precisa parar para pensar de maneira quantitativa e esquecer o nosso objetivo, na verdade. Porque se for uma coisa que você se pretenda sustentar-se economicamente, eu acho que não é o caminho, né? Você tem que ter um objetivo maior por trás. Então, quando o ímpeto surge, quando esse objetivo surge, quando está bem claro para a gente vai sentar em um dado momento e vai desenvolver aquilo. Se for para ser uma palavra por dia ou 10 laudas por dia, né, a gente nunca vai saber, mas vai depender muito do que a gente quer, do propósito. Eu acho que isso é mais importante. Esse livro, você já falou no bloco anterior, que foi lançado também na Bienal e teve a repercussão nesse sentido. Qual foi a importância da Bienal para esse livro? Nossa, mas foi de uma importância tamanha, porque a visibilidade que a Bienal dá e a forma como foi feito esse lançamento, ou seja, foi o primeiro livro da coleção Coco de Roda que foi lançado num sábado. A Bienal estreou oficialmente na sexta, mas o dia mesmo inteiro foi no sábado, né? E aí teve essa ação feita pela imprensa oficial, de tarde de autógrafos e tal, eu e Pedro lá. Pedro figura mais que conhecida do cenário de arte, né, no estado, então também fui agraciado com isso, para que a história tivesse essa visibilidade. Então a Bienal do Livro, e não só a Bienal, porque é um evento que fala por si só, mas se a imprensa oficial não tivesse articulado no sentido de dar visibilidade, como ela fez também, de trazer contações de histórias, né, trazer profissionais do teatro para as crianças se deliciarem assim, com as obras durante a feira, isso foi determinante. Então foi um evento que marcou para que isso saísse da maneira que a gente esperava. Esse livro tem ido para as escolas? Sim, assim, a gente está recebendo ótimos feedbacks, né, de educadores nesse sentido. Já posso confirmar, eu já pedi autorização, então a Criar e Recrear, que é uma escola aqui, muito conhecida aqui de Maceió, já confirmou a adoção desse livro para 2018. Outras pessoas, como o Pedro é educador, já falaram com ele, como eu não, acho que não preciso nem entrar nesse mérito. Dá vontade de falar, mas a gente também não vai comprometer ninguém, né? Mas assim, temos recebido feedbacks bons, né? E a ideia é que a gente está sempre disponível, né? Enquanto autor, já fui na Maple Bear, por exemplo, aqui fui entrevistado pelos alunos do Pedro, foi uma coisa maravilhosa. Aquelas turminhas ali, acho que 20 pessoinhas ali fazendo perguntas a você sobre a sua obra e fizeram continuações da obra. A professora os estimulou, aquele estímulo que eu falei antes. Então, as expectativas, as perspectivas para a adoção do livro em escolas são as melhores possíveis também.
A gente sempre com o pé no chão, lógico, mas acreditando, né? Porque quando você vê que a criança tá lendo ali, tem gente que diz, não, meu filho sentou e todo dia agora pede para ler esse livro. Aliás, antes de dormir, toda noite eu tenho que ler, ou ele quer ler e tal. Então isso é muito gostoso, né? Porque a gente contava com vamos supor, se uma criança gostasse, massa. Do jeito que está sendo, o melhor possível, entendeu? O quanto você acredita que essa leitura já nessa fase de infância colabore para a formação de leitores? É determinante, ao passo que também, se ficar só a responsabilidade pela escola, a criança tem uma associação, às vezes, que não é a ideal. Quando os pais tomam a frente disso e dão um exemplo ou estimulam a leitura para a criança, isso daí vai ser uma coisa tão normal quanto tomar café, né, quanto a própria tecnologia, que hoje em dia o papel está ficando, né, cada vez mais em desuso, mas a leitura em si, ela suporta todas as mídias. Então é dessa forma que a gente pensa, que se os pais derem um exemplo e concatenado isso com a escola, a tendência é que os leitores cresçam no Brasil, que são poucos, né, a gente sabe disso. Quando a gente está nessa análise, a gente vê também que é preciso preparar os professores. Você acha que os professores estão preparados para lidar com isso? Eu acho que, na maioria das vezes, a boa vontade de um professor de estar trazendo obras desse gabarito, enfim, obras que ele tenha uma visão, ainda que superficial, de que vai agregar valor para a criança, a boa vontade de um professor às vezes basta, porque a gente sabe, né, toda profissão a gente precisa tem os bons e os maus profissionais. Mas assim, eu acho que sim, tirando pelos meus professores, que eram mais capacitados, o que eu via de diferencial era esse brilho no olho, né? Essa coisa de querer fazer, como eu falei, esse projeto que eu fui na Maplebear, de fazer um trabalho, vamos desenvolver a história a partir daqui. Então, estimula a criatividade da criança, abre o horizonte da criança, não só, ela não fica presa à obra, né? Então, boa vontade. Em primeiro lugar, se tiver boa vontade, é o primeiro passo para tudo. Eu queria encerrar essa entrevista mostrando mais uma última ilustração do Pedro Lucena e dizer que vai estar à disposição, à venda... Sim, vai estar à venda no site da Imprensa Oficial, na loja da Imprensa Oficial, no portal Quilombada, de autores alagoanos, e outras livrarias também, parceiras da Imprensa Oficial. Muito bem, parabéns, Luiz Antônio. Obrigado. Fique à vontade para retornar quando tiver o próximo livro, que eu sei que já está a caminho. Satisfação enorme estar aqui, agradeço demais o convite, espero retornar sim ainda, com prazer. A gente agradece também a você pela audiência e espera uma próxima oportunidade. Até mais.